Da paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Eu vou ser muito breve no que eu vou falar aqui, para a honra e glória do Senhor. A palavra que o Senhor me colocou no coração nessa manhã se encontra em Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 31. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para te peneirar como trigo. Eu, porém, orei por você, para que sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Irmãos, olha que interessante isso. Jesus, ele vai olhar para Pedro e vai falar: Pedro, eis que Satanás te pediu para te peneirar como trigo. Eu, porém, orei ao Pai por ti, para que sua fé não desfaleça. Escuta só, percebe-se que o inimigo está pedindo para peneirar Pedro como trigo. Isso que me chamou a atenção. Dobra sua atenção nisso aqui, irmão. É muito forte. Percebe que o inimigo vai falar assim para Jesus: Senhor, quero peneirar Pedro. Aí escuta só. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, Satanás te pediu para te peneirar como trigo, mas eu, porém, orei por você. Agora escuta, percebe-se que Jesus, ele intercedeu por Pedro. Por quê? Porque Jesus viu que Pedro não estava pronto. Porque percebe-se que depois Pedro vai falar assim: Senhor, eu estou pronto, tanto para morrer com o Senhor. Aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Então percebe-se que Pedro não está pronto. Então por isso que Jesus intercedeu por ele. Paulo vai dizer que Cristo está à direita de Deus o Pai e intercede por nós. Aleluia! Olha Jesus intercedendo por Pedro. Só que escuta só que negócio tremendo. Percebe que o inimigo pediu para peneirar Pedro como trigo. Agora você lembra o que Jesus falou na parábola do joio e do trigo? Quem são os trigos na parábola? Você lembra que ele falou? Presta atenção. Mateus 13, no versículo de número 24, Jesus vai contar a parábola do joio e do trigo. Só que no 36 ele vai explicar a respeito da parábola para os discípulos. Aí ele vai dizer assim: então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. Aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Agora escuta. Percebe que ele fala que a boa semente, o trigo, é os filhos do reino. Agora escuta. O que o inimigo falou para Jesus? Eu quero peneirar Pedro como trigo. Percebe que ele quer trigo porque trigo é filho do reino. Eita, Jeová. Não, vou repetir isso aqui. Irmão, olha que tremendo. Escuta só. Ele falou para Jesus: Senhor, quero peneirar Pedro como trigo. Percebe que o inimigo quer peneirar Pedro como trigo. Só que Jesus fala na parábola do joio e do trigo que o trigo é os filhos do reino. Então percebe que ele está pedindo Pedro porque Pedro é do reino. Eita, Jeová. É isso que o inimigo quer. O inimigo não quer joio, filho. Joio já é dele. Jesus fala que o joio é os filhos do diabo. Olha que tremendo. Quem são os joio? Vou te explicar aqui quem é joio e quem é trigo. Olha que tremendo. Eita, glória. Eu vou falar, Jesus. Vamos para 1 João. Irmão, o negócio é forte. Eita, glória. Aleluia. Presta atenção nisso aqui, irmão. Aleluia, Jesus. 1 João, capítulo número 3, no versículo de número 7 ao diante, vai dizer assim: filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então percebe que o joio é aquele que procede do quê? Do pecado. E quem procede do pecado é filho do diabo. Então percebe que o Jesus falou na parábola do joio e do trigo que o joio simboliza os filhos de quem? Do diabo. Então percebe que quem está na prática do pecado é joio e é filho do diabo. Eita, Jeová, eu vou falar, Jesus. Escuta só. Mas todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver no pecado, porque é nascido de Deus. Olha que interessante. Aqui João está nos ensinando quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Certa vez eu estava evangelizando e uma pessoa falou assim para mim: todo mundo é filho de Deus. Eu disse: quem falou para você? Criação de Deus todo mundo é, mas filho nem todos são, porque a Bíblia diz que todo aquele que procede do pecado mostra que é filho do diabo. Eita glória! Criação de Deus todo mundo é, agora filho nem todos são, porque se todo mundo fosse filho, Jesus não ia precisar citar o joio na parábola. Eu vou falar, Jeová. Aleluia a Deus. Eita glória, Jesus. Meu Deus do céu, que forte, irmão. Olha que tremendo. João está explicando. E João vai falar assim, ó: todo aquele que vive na prática do pecado
procede do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do maligno. Percebe que é Jesus que desfaz as obras do maligno. É o nome de Jesus. É Jesus que desfaz a ação do adversário. Você quer prova disso? Se você pegar para ler, Marcos capítulo de número 4, versículo de número 35, vai dizer que Jesus vai falar para os discípulos: vamos passar para o outro lado do mar. Aí a Bíblia diz que Jesus, entrando no barco com os discípulos, vai levantar-se o temporal, o vento contrário. A Bíblia diz que Jesus está dormindo na polpa do navio, na polpa do barco. E a Bíblia diz que os discípulos vão falar: mestre, não importa que pereçamos. A Bíblia vai dizer que Jesus se levanta, repreende o vento e o mar, e tudo fica calmo. Agora escuta só. Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar. Jesus disse para o vento: calma-te, e tudo ficou calmo. Olha que tremendo. Escuta só. Jesus se levanta, repreende o vento e fala para o mar: calma-te, e tudo fica calmo. Seus discípulos vão olhar para Jesus e vão dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Agora escuta. Quem foi que levantou aquele temporal? Irmão, quem levantou aquele temporal foi o inimigo. Foi o diabo que levantou. Porque percebe que em Marcos 4, Jesus quer passar para o outro lado. Mas em Marcos 5, vai dizer que tem um endemoniado do outro lado. Percebe-se que Jesus quer chegar do outro lado para libertar aquele homem que está sendo dominado por uma legião de demônios. Aí percebe-se que o vento se levanta. Então está bem claro no texto que quem levantou esse vento e esse temporal foi o inimigo. Mas Jesus se levantou e repreendeu, porque o Filho de Deus foi manifestado para fazer toda a obra do maligno. Aleluia, como disse João. Aleluia, Deus. Eita glória. Olha que tremendo, irmão. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Eita glória. O Senhor disse: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Percebe-se que ele agiu, ele impediu o vento do inimigo, mas o inimigo não conseguiu impedir ele de agir. Porque ninguém pode impedir Deus, filho. Quando ele fala, aleluia, Deus. Eita glória. Aí escuta só. Percebe-se que o inimigo vai falar para Jesus: eu quero peneirar Pedro como trigo. Irmão, já viu alguém peneirando trigo? Eu estava vendo aqui um vídeo de uma pessoa peneirando trigo. Ele coloca na peneira, sacode, joga pro alto. Era tipo isso que o inimigo queria fazer com Pedro. Ele queria peneirar Pedro. Por quê? Porque Pedro é trigo. Percebe que o inimigo falou bem claro: eu quero trigo. E trigo, na parábola, Jesus falou que os trigo simboliza o filho da semente. O filho do reino, perdão, simboliza o filho do reino. Percebe-se que o trigo é o filho do reino. Então percebe que ele pediu para peneirar Pedro como trigo. Ele quer quem é do reino. Ele quer trigo, ele não quer joio. O diabo não quer joio. Joio já é dele, filho. Ele quer quem é de Deus, é isso que ele quer. São esses que ele quer tragar. Por isso que a Bíblia diz que o adversário da nossa alma vive rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo. Pediu para peneirar Pedro como trigo, porque ele sabe que trigo é filho do reino. Então ele quer os filhos do reino. São esses que ele quer. Aí Jesus vai falar: Pedro, mas eu orei por ti, para que tua fé não desfaleça. Aí Pedro vai falar: estou pronto. Olha que tremendo, irmão. Jesus sabia que Pedro não estava pronto, mas Pedro vai dizer: eu estou pronto, Senhor. Se Jesus intercedeu por Pedro, significa que Jesus sabe todas as coisas. Ele sabe que Pedro não está pronto. Mas eu acho interessante que com Jó, Deus deixou o inimigo tocar em Jó. Jó, ninguém intercedeu por Jó. Jesus não estava ali intercedendo por Jó, mas por Pedro, o intercessor estava do lado de Pedro, que é Jesus. Porque Jesus é nosso intercessor. Mas com Jó foi diferente. Com Jó Deus falou assim: tem observado meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é um homem íntegro, reto, teme a Deus, se desvia do mal. Aí o diabo vai falar assim para Deus: também? Tu abençoa ele? Olha como ele é rico. Aí Deus fala assim: pois bem, pode tocar em tudo que ele tem. Mas se você pegar para ler, irmão, presta atenção. Eu vou até abrir aqui que é para você ver. Você não falar que eu estou falando. Escuta só. Olha que negócio tremendo. Irmão, o negócio é forte. Olha que tremendo. O inimigo queria que Deus tocasse em Jó. Presta atenção, irmão. Olha o que o inimigo diz para Deus. No versículo número 11. Jó capítulo 1, versículo número 11. Isso aqui, irmão, é o diabo falando com Deus a respeito de Jó. Aí escuta só. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se não blasfema contra ti na tua face. Percebe que Jó 1:11, o inimigo que disse para Deus: toca nele.
Para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Aí Deus fala assim, então o Senhor disse, você pode fazer com ele tudo o que quiser, só não tira a vida dele. Agora escuta, percebe que o diabo falou, toca nele. O diabo queria que Deus tocasse em Jó. Só que Deus não toca. Por que Deus não toca? Porque Deus não prova ninguém com mal e nem pode ser provado. A Bíblia vai dizer em Tiago 1,13, quando alguém for tentado pelo mal, não diga, estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não prova ninguém com mal, nem ele próprio pode ser provado. Aleluia! Então por isso que Deus não tocou em Jó. Porque Jó ia passar por uma aprovação muito grande. Ia vir males sobre a vida de Jó. E o mal não vem de Deus. Por isso que Deus não toca. Deus falou pro diabo, toca você nele. Porque o mal vem de você. Eita Jesus. Aleluia. Se Deus tocasse em Jó, Deus ia estar anulando a palavra dele. Mas Deus é fiel para cumprir aquilo que ele promete. Percebe que o inimigo falou assim, em Jó 1,11. Vai lá, toca em tudo que ele tem, para ver se ele vai te blasfemar. Aí Deus fala assim, toca você, mas não tira a vida dele. Percebe que não é Deus que vai tocar em Jó. É o diabo que vai tocar em Jó. Deus não toca, porque se Deus tocasse, Deus ia estar anulando aquilo que ele escreveu lá na frente, Tiago 1,13. Quando alguém for tentado pelo mal, não diga, estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não prova ninguém com mal, e nem ele próprio pode ser provado. Aí percebe que o inimigo vai tocar em Jó. Vai jogar doenças em Jó, vai tirar os bens de Jó. Percebe? O mal não está vindo de Deus, está vindo da parte do diabo. Porque o diabo está tocando em Jó. Porque Deus deixou. Agora interessante que com Jó, Deus deixa o diabo tocar. Agora em Pedro, Jesus intercede. Por quê? Porque o intercessor já estava ali. Agora com Jó ninguém intercedeu não, Deus deixou. Porque Deus já sabia que Jó é um homem maduro para aguentar. Agora Pedro não. Pedro não estava preparado. Olha como Deus sabe na hora de provar cada um. Deus sabe quem provar e quem não provar, filho. Eita, Jeová. Agora escuta. Deus falou assim, vai lá, toca no meu servo Jó. Em Jó eu vou deixar. Em Jó ninguém vai interceder por Jó. Porque eu sei que ele vai dizer, Jó não vai blasfemar, Jó vai aguentar, passar pela provação. Mas depois eu vou dar tudo em dobro para ele, porque ele suportou. Aí escuta, aí Pedro não. Pedro, Jesus falou, ó Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu roguei ao Pai por ti. Percebe que com Pedro, Jesus já intercedeu. Agora com Jó, Deus deixou. Deus sabe a hora certa de provar cada um de nós. Primeiro Deus prepara. Deus jamais vai deixar você ser provado quando a gente não está pronto. Deus sabe, filho. Deus sabe o que você aguenta, Deus sabe o que você suporta. A Bíblia diz que Deus não vai deixar a gente ser tentado além daquilo que não suportamos. Percebe que ele sabia que Pedro não ia aguentar o que Jó aguentou. Tá? Eita Deus. Aleluia. Reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu. Palavra muito forte, irmão. E reflita nisso aqui para finalizar. Eu vou repetir isso aqui de novo, porque eu achei muito forte. Percebe-se que o inimigo pediu para peneirar Pedro como trigo. Porque o trigo é os filhos do reino. Então percebe que ele quer os filhos do reino. Ele quer pessoas que andam em santidade com Deus. Ele quer pessoas que de fato obedecem a Deus. São esses que ele quer, ele não quer joio. Joio já é dele. Ele quer trigo. Reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu.